Seja bem-vindo à apresentação do trabalho Sistemas Tutores Inteligentes Aplicados na Educação Formal, o mapeamento da pesquisa mundial entre os anos de 1978 e 2021. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Tecnologias da Pesquisa Científica e Ferramentas Bibliométricas, ministrada pela professora doutora Adriana Bax e professor Dr. José Dutra. Esse trabalho ele tem por objetivo mapear e identificar, numa perspectiva multidisciplinar, o estado da arte sobre sistemas tutores inteligentes aplicados no contexto da educação formal, e é exatamente esse contexto que é o fator que diferencia essa pesquisa de outros trabalhos publicados anteriormente, uma vez que o contexto da educação formal tradicionalmente apresenta características particulares que merecem atenção. Do ponto de vista do referencial teórico, esse trabalho está organizado em duas partes. A primeira vai falar sobre os sistemas tutores inteligentes, que pode ser compreendido como um sistema de computador que fornece uma instrução ou feedback imediato adaptado às necessidades de cada estudante. A adaptabilidade aqui entendida como a capacidade de um sistema tutor inteligente de modificar uma unidade de aprendizagem por meio do uso de parâmetros específicos que reflitam a necessidade de cada estudante. Além disso, na segunda parte do trabalho, ainda em relação ao referencial teórico, tem um capítulo que vai falar sobre a aplicação de sistemas tutores inteligentes na educação formal, mostrando que há muitos resultados positivos nessa direção quando você tem a adoção de sistemas tutores inteligentes no processo de aprendizagem. As questões de pesquisas que foram elaboradas para esse estudo são: qual a tendência da produção científica internacional sobre sistemas tutores inteligentes aplicados ao contexto da educação formal? Quais os países que mais possuem volume de produção científica sobre o tema? Quais as instituições de ensino com maior volume de artigos publicados? Quais os periódicos que concentram a produção científica sobre o tema? E quais os autores que mais publicam sobre sistemas tutores inteligentes e quais seriam mais influentes nessa rede? Em relação à metodologia, para tanto realizou-se aqui um estudo bibliométrico, cuja coleta de dados aconteceu no dia 13/6. A busca foi feita na base da Web of Science. Num primeiro momento, ao aplicar as strings listadas aqui e também os operadores booleanos, obteve-se 4.488 artigos identificados. Numa segunda etapa, houve uma triagem, então só artigos, só em inglês e português, e aplicando esses dois índices da base da Web of Science, ficamos com 1.429 artigos identificados, que passou por uma terceira etapa, que seria uma triagem mais detalhada, que a partir da leitura dos resumos, todos os artigos que fossem de natureza não empírica, que não tivessem a educação formal como um contexto de aplicação de sistemas tutores inteligentes, também foi excluído, e ficando com 984 artigos validados. A quarta etapa foi uma análise descritiva e uma análise de rede, onde os artigos foram coletados, os artigos coletados foram distribuídos e analisados por ano de publicação, por periódico, por país, por instituição, por autor, por referências mais citadas, palavras-chave com mais frequência, clusters, bem como as redes de colaboração. E com o auxílio do Volksviewer foi possível identificar 5 tipos de análise de mapeamento bibliométrico, que seria a co-ocorrência, coautoria, citação, cocitação e acoplamento bibliográfico. Essa tabela ela traz aqui um detalhamento das questões de pesquisa e as metodologias que foram usadas em cada etapa, a ferramenta de análise, bem como uma justificativa para o seu uso. Em relação à primeira questão de pesquisa, o trabalho foi publicado pela primeira vez em 1978 e o tema vai reaparecer lá em 1985, e de lá para cá, com exceção de 1987, esse tema sempre se faz presente na agenda de discussões sobre o tema. Só que gostaria de destacar aqui o ano de 92 e o ano de 2013, onde você teve um boom nesse crescimento, cabendo aqui estudos posteriores de natureza qualitativa para melhor compreensão do fenômeno. Em relação ao mapa de co-ocorrência de palavras-chave, foi identificado uma palavra-chave que merece atenção, que é a questão da aceitação, pelo baixo volume de publicações da área e pela importância do tema. Então foram localizados apenas 2 estudos aqui na base de dados coletadas, que se debruçaram a entender esse fenômeno. Em relação aos países hoje mais expressivos da área, Estados Unidos, Taiwan, Espanha, Canadá e Inglaterra são os que apresentam hoje maior volume de produção e juntos concentram 66,1% da produção. O Brasil também traz publicações sobre o tema, mas é responsável apenas por 1,5% da produção mundial sobre essa temática. Em relação às universidades, como já era esperado, as universidades americanas estão nas primeiras posições. Para ter uma ideia, as 6 primeiras juntas acumulam 19,15% do total de publicações sobre o tema. No Brasil, nós temos a USP, a Universidade Federal de Alagoas, a Federal de Uberlândia, a do Vale dos Sinos, a Federal de Goiás, a Universidade de Santa Catarina,
como as universidades hoje que trazem publicações sobre o tema. Já em relação aos periódicos científicos, nós temos aqui os 10 periódicos com maior volume de publicações sobre o tema. Quero dar destaque aqui para a Computers and Education, que é o periódico hoje que traz o maior volume de publicação, o que mostra aqui a questão da linha editorial desses periódicos científicos e o interesse deles por essa temática, mas também é uma forma de reconhecimento desses pesquisadores como um canal relevante para a publicação dos seus achados, das suas pesquisas sobre sistemas tutores inteligentes nesses veículos de comunicação. Em relação aos pesquisadores que são mais produtivos da rede, em termos de volume, a Living é o autor hoje mais produtivo, porém ele não é o mais influente. Quando a gente avalia a influência dentro da rede, né, de citações locais, que é o TLCS, nós temos aqui o Anderson Jr., que é o autor hoje com maior volume de publicações citadas dentro dessa rede. Agora, quando você avalia na rede global da Web of Science, aí seria o Van Lin, que é o autor mais citado por seus pares. Já em relação à coautoria, o Alive é o autor hoje com o maior volume de trabalhos em coautoria, o que é um processo natural, tendo em vista que ele é o autor hoje do maior volume de trabalhos sobre o tema. Anderson, por sua vez, mesmo sendo o mais citado, ele não tem trabalhos aqui em coautoria, portanto ele não figura na rede. Já em relação à cocitação, existem aqui, que é uma forma de você identificar quais são os autores que juntos são citados por um terceiro. Nós temos aqui esses diferentes clusters e o Anderson, que é o cluster vermelho, é o maior cluster em termos aqui de cocitação por seus pares, né? Já o acoplamento bibliográfico, ele traz aqui esses clusters, e eu quero chamar a atenção para o cluster marrom, roxo e laranja, que são os clusters mais distantes, ou seja, eles apresentariam aqui um baixo número de referências compartilhadas, mostrando, portanto, que há um distanciamento ou temático ou teórico-metodológico entre eles, o que indica a presença, né, de diferentes lentes para o entendimento dos sistemas tutores inteligentes. Concluindo o trabalho, verificou-se que a necessidade de realizar estudos qualitativos para identificar o que houve nos anos de 92 e 2013 sobre esse salto no volume de artigos publicados. Taiwan, contrariando estudos anteriores, é um país em desenvolvimento que é muito expressivo na sua rede de publicações, o que naturalmente era colocado como, em função das especificidades de sistemas tutores inteligentes, era muito recorrente em países desenvolvidos. Com base nessas descobertas, é possível fazer aí reflexões e sugestões de reformas para a adoção de sistemas tutores inteligentes na educação do país. E sugere-se também que pesquisas futuras sejam realizadas para avaliar a aceitação não apenas do ponto de vista do estudante, como foi realizado no estudo, mas também do professor. E a principal limitação dessa pesquisa é não ser possível identificar de maneira qualitativa as mudanças de tópicos que se deram aqui ao longo do tempo relacionado aos sistemas tutores inteligentes. Muito obrigada por seu tempo e até mais!